sabia que dos 12 apóstolos, apenas 2 têm a sua morte registrada nas Escrituras? Se por um lado, sabemos pelos evangelhos como os apóstolos foram chamados por Jesus para a missão de segui-lo e dar prosseguimento à tarefa de pregar o evangelho e expandir a igreja do Senhor, por outro, sabemos muito pouco sobre a morte de cada um deles. Registrado na Bíblia, temos somente a morte de Judas Iscariotes e de Tiago. Fora da Bíblia, há muitos relatos orais do que pode ter acontecido com cada um dos apóstolos, mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido a cada um deles. O historiador mais conhecido é Eusébio de Cesareia, autor da história eclesiástica do século IV, que comenta a morte de alguns deles. Mas para uns, ele tem a credibilidade afetada, pois seus textos teriam como intenção de reforçar a fé cristã e não havia isenção no relato dos fatos. Diante da difícil tarefa, vamos aqui mostrar a forma como eles morreram, segundo a Bíblia, ou de acordo com os textos mais aceitos dos primeiros séculos do cristianismo. Vamos adotar a ordem cronológica por morte, do primeiro ao último a morrer. Primeiro, Judas Iscariotes, morreu entre 30 e 33 depois de Cristo, registrado em Mateus capítulo 27, nos versos 3 a 5. Ele tirou a própria vida, arrependido por ter traído Jesus. Diante das diversas visões desse texto, ele se enforcou em uma árvore sobre um penhasco. A corda arrebentou e Judas caiu em cima de pedras afiadas. O segundo a morrer foi Tiago Maior. Existem 2 Tiagos, o maior e o menor. Esse foi o Tiago Maior, por volta de 44 depois de Cristo, registrado em Atos, capítulo 12, versos 1 e 2. Foi morto uns 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso por Herodes Agripa, o que foi comido por vermes. O terceiro foi Filipe, em 54 depois de Cristo. A história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como ele morreu. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Mas segundo um registro apócrifo, o Atos de Filipe, ele teria sido morto por ter convertido ao cristianismo a esposa de um procônsul romano. O quarto a morrer foi Mateus, por volta de 60 depois de Cristo. A história mais antiga diz que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Uma outra versão afirma que a causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada. O quinto foi Tiago, o menor, por volta de 63, 64 depois de Cristo. Segundo a tradição, Tiago Menor teria sido apedrejado até a morte pelos fariseus por recusar-se a negar a fé em Jesus. E ainda outra versão de sua morte, de que ele teria sido crucificado no Egito. O sexto a morrer foi Pedro, por volta de 64 depois de Cristo. O grande líder dos apóstolos passou os últimos anos da sua vida pregando o evangelho em Roma. Por volta de 64 depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma
Nero faz cair sobre os cristãos a culpa pelo incêndio. Sobre as ordens do imperador Nero, estourou a primeira grande perseguição do Estado romano contra o cristianismo, ceifando rapidamente a vida de muitos cristãos. Por motivos que não sabemos, Pedro não foi morto imediatamente nesse primeiro levante, mas foi preso para ser condenado posteriormente. O que aconteceu? Foi condenado a morrer, crucificado como Jesus. Mas segundo a tradição, o apóstolo Pedro teria pedido para ser morto de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como Jesus. Fato esse que não deve ter acontecido, já que Roma só atendia últimos pedidos de cidadãos legitimamente romanos. O sétimo foi André, por volta de 69 depois de Cristo. André era irmão do apóstolo Pedro. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de morrer, suspenso na cruz na Grécia, por recusar-se a renunciar sua fé em Jesus. Diferente dos outros que morreram numa cruz normal, sua cruz foi em formato de X. O oitavo a morrer foi Tomé, por volta de 72 depois de Cristo. Esse foi o apóstolo que pediu para tocar nas feridas de Jesus, para ter certeza que Jesus havia ressuscitado. Daí a expressão ver para crer. Há vários relatos sobre as missões de Tomé e também sobre sua morte. Porém, a mais aceita vem da tradição que diz que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, da cidade de Milas, na Índia. Tudo porque ele converteu a esposa do rei ao cristianismo. O nono foi João, por volta de 90 depois de Cristo. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha, o apóstolo amado. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. João foi encarregado de cuidar de Maria, mãe de Jesus, após sua morte. Era irmão do apóstolo Tiago, o maior. A tradição conta que ele teria sido lançado vivo em óleo fervente, a mando do imperador Domiciano, mas ele não teria sofrido nada no óleo escaldante. Então, revoltado com o fato, o imperador o exilou na ilha de Patmos. Ali, ele recebeu a revelação do Apocalipse e escreveu o livro. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais, já fora da ilha de Patmos, em Éfeso. Os demais apóstolos, Bartolomeu, Simão e Judas Tadeu, não há registro sobre o período da morte deles e muita penumbra sobre a forma que morreram. Vamos citar aqui o que é aceito como possível. O apóstolo Bartolomeu, segundo a tradição católica, teria sido posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Quanto ao outro Simão, não há muitos relatos sobre ele. Tudo que se sabe dele é pura especulação, inclusive sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. E sobre Judas Tadeu, pouco se sabe, inclusive sobre sua morte. Há apenas relatos de que teria sido uma morte muito brutal. Pois bem, o que sabemos de todos eles é que os apóstolos deixaram a sua vida pessoal e o trabalho de lado para se juntar a Jesus durante sua missão em vida. E durante suas vidas pagaram o preço de viver em pró
desse reino que não tem fim. E praticamente todos foram martirizados em suas mortes, julgando-se indignos de morrer por Jesus. Morrer por amor a Jesus era visto por eles como algo que nem eram dignos. O discipulado com Jesus foi lindo, mas com um alto nível de sacrifício. Jesus, em um dos seus momentos de discipulados, confrontou sobre o preço a ser pago a segui-lo. Vamos ler? Está em João 6, versículos 60 a 66. Acompanhem comigo. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Hoje somos desafiados a olhar para o discipulado com o mesmo olhar, como algo que não somos dignos de participar e que morrer por Jesus não é algo que mereçamos. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?